Olá, sejam muito bem-vindos ao Agro RS em Foco. Uma das principais atividades da agricultura e pecuária familiar no Rio Grande do Sul, a produção de leite é essencial para a geração de renda e manutenção das famílias no campo e, claro, também para o desenvolvimento regional. Mas, em outubro de 2025, essa atividade é marcada por um cenário desafiador para os produtores, que enfrentam preços baixos e uma diminuição no número de propriedades. Consequências das enchentes de 2024, problemas climáticos persistentes, altos custos de produção ou será a forte concorrência com produtos importados? Quais são os fatores que estão por trás da crise na produção de leite no estado? Para entender melhor essa situação, nós vamos conversar com Adric Richter, que é engenheiro agrônomo da FETAG, e Nassir Pens, diretor financeiro da Gadolando. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por aceitar o convite da TV Assembleia. Nassir, muito obrigado por aceitar o convite, muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, uma satisfação poder estar contigo, Maurici, também com a Adic. Sempre muito bom nós falarmos de um assunto que tem uma importância social enorme, gigantesca, uma atividade inserida em praticamente todos os municípios do nosso estado e mais uma vez estamos preocupados com um ciclo de baixa na produção do leite. Entendemos que existem nas mais diferentes atividades os ciclos de alta e baixa, mas nós não podemos ficar alheios à forma como isso acontece na atividade leiteira. E tem muito a ser discutido quanto a isso. Não resta dúvida, nós vamos fazer isso a partir de agora. Adric, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Maurici, bom dia a todos que nos assistem, especialmente, né, os nossos agricultores familiares e principalmente os produtores de leite, né, que enfrentam mais uma vez um cenário preocupante, né, preocupante no sentido de que a gente está chegando de novo naquele patamar onde o preço pago ao produtor de leite está muito próximo ou às vezes até inferior ao custo de produção que esses produtores têm, né? Então, a gente sabe que existem oscilações de mercado, né? Isso. Mas essa diminuição ela já vem ocorrendo num período onde a gente não deveria estar ocorrendo, né? Então, isso já vem nos preocupando há tempo e agora, bom, estamos aí, né? Quando a gente tem que estar falando muito de leite é porque temos problemas. Né? Exatamente, tocasse num aspecto que a gente vai começar abordando aqui, eu já vou pegar o gancho e começar contigo então, Adriano, para a gente falar dos custos aí da produção, mas antes disso, tu falasse em oscilação, né, e que de novo os produtores enfrentam esse problema. Até que ponto, Adri, que essa crise que nós enfrentamos agora, que os produtores de leite estão enfrentando, até que ponto ela é normal, digamos assim, por oscilações que se repetem ou existe algum aspecto que diferencia esse momento das crises anteriores? Exato. É justamente por isso, né? O produtor de leite, né, que tem um pouco mais de experiência, está mais tempo na atividade, ele sabe, ele entende que vai existir oscilações de preço pago para ele, né? Até porque há oscilações de produção. Então, quando ocorre produções altas, o preço tende a diminuir, é uma questão de mercado, né? O problema desse ano em especial, né, é que esse preço começou a diminuir num período que historicamente é o período de entre safra, né, que é no inverno, onde a gente tem uma diminuição da produção e um aumento de preço, né? E aí esse preço, na verdade, ele já começou a cair nesse período onde ele deveria, né, como de costume, estar aumentando, né? E fez ao contrário. Seria mais natural que agora, então, nesse período, né, de safra, né, que se iniciam, o preço cair um pouco, mas a gente já vem com esses preços em queda há vários meses, né? Então, a gente chega nesse período já sem margem, né? O produtor, ele sempre tem esse período que consegue fazer uma reserva para enfrentar os períodos difíceis. E esse período não existiu, né? Sim.
É isso que diferencia essa crise desse ano, né? Crise no leite a gente sempre tem, Claro. por diversos fatores, né? A gente percebe que esse ano vem muito em virtude disso, né? Entendi. Essa é também a tua visão, Nassir? Essa falta da lógica do comportamento do preço, ela de fato é algo que não se tem muita compreensão do que exatamente isso está provocando isso, né? E isso causa um desconforto, até porque dificulta muito a organização do produtor. E eu acho que convém dividirmos de duas formas os problemas, de modo geral, enfrentados pelos produtores de leite, né? Uma é o pontual, é o momentâneo, que o Adic lembrou bem, é meio sem lógica, não tem muita explicação esse modelo. Nós temos alguns causadores que se repetem ano a ano, mas nós temos fatos novos, e esses fatos novos, como é o caso agora, ele é meio obscuro, né? E, por outro lado, nós temos que analisar a atividade leiteira, que vem sendo penalizada há muito tempo, né? Então, nós temos que analisar ela de uma forma mais ampla também, que também tem responsabilidade pelo momento que está acontecendo agora. E isso tem que ficar muito claro. São diversos elos que compõem a atividade. O produtor, as equipes técnicas, elas têm entendido, têm sido resilientes, têm entendido que precisam evoluir e o fizeram muito bem, de uma forma muito eficiente, melhorar a eficiência da porteira para dentro, melhoraram os seus números, mas nem isso foi suficiente para compensar a falta de profissionalismo em outros elos da atividade que também a compõem. E eu acho que, nesse caso, nós já precisamos levar a discussão para um campo mais amplo. Entendi, claro, afinal de contas, é uma atividade que abrange aí uma série de outras atividades dentro dessa cadeia produtiva, né? E afinal de contas, a produtividade por animal, segundo estudos recentes, ela não foi comprometida, pelo contrário, né? Parece que a gente teve aí um crescimento, né, na produtividade por animal, o que acaba destoando com essa queda de preços. E aí são vários fatores, é claro que a gente vai tentar abordar aqui, mas eu queria começar falando o recente crescimento nos custos, né, da produção, insumos como ração, energia, combustíveis, enfim, subindo de preço. Até que ponto isso tem impactado os produtores, Adric? Esse com certeza é um fator decisivo, né, Maurício? Que é o que define se o agricultor, o produtor de leite, vai ter uma margem de lucro ou se ele vai estar amargando prejuízo, né? E isso tem se intensificado na cadeia leiteira, né? O produtor de leite tem margens cada vez mais apertadas, né? Essa margem cada vez mais estreita, e aí num período que coincide com uma baixa considerável de preço, né? Aí a coisa complica um pouco mais, porque hoje, se a gente for observar o levantamento de custo de produção feito pela Exalc, né? A CPE e a CNA, no mês de setembro agora ele chegou em 2,32, né? O custo de produção segundo a Exalc, né? R$ 2,32 por litro produzido. Por litro produzido, né? E aí a gente tem produtores aqui no nosso estado recebendo abaixo de 2,20. Então ele já está trabalhando no vermelho, né? Então é isso. Alguns meses atrás a gente estava recebendo 2,50, 2,60, 2,70, então cobrindo o custo, dando uma margem, né? Mas agora, quando chega esse cenário de baixa de preço, né, muito grande, que a coisa aperta, né? Então, se o agricultor não está muito bem preparado, acaba inviabilizando, né, a produção, e se estender. E a tendência, né, a gente teve na reunião do Conselheite ainda ontem, né, e a tendência, segundo os dados da UPF, né, que acompanha tudo isso, é que a gente vai, nos próximos meses, ter mais diminuições de preço, né? Então, a gente está bastante preocupado com esse cenário. E por outro lado, né, Nassir, mais preocupante ainda se torna porque a gente percebe que realmente existe um aumento aí nesses insumos que nós estamos aqui
como a ração, a energia, o combustível, né? Aquilo que a gente talvez consiga perceber de um modo geral, de uma maneira mais fácil, o combustível, porque ele impacta quase que todos os outros produtos. Qual é o teu entendimento sobre a responsabilidade desse crescimento nos custos dos insumos de produção para contribuir com essa crise, Nassir? O reflexo é direto, né, Maurício? O reflexo ele é direto porque nós estamos falando do custo, né, Brasil, o custo que tudo que se onera em uma ponta lá atrás, seja na produção de algum insumo, seja produtos que vêm de fora, que tem alguma alteração de taxa, próprio custo de mão de obra das empresas, tudo isso vai refletindo num custo maior dos insumos e tudo que vem a ser utilizado na produção do leite, dos produtores. E isso é um efeito cascata e faz com que nós chegue aos números que o CPEA está nos disponibilizando, né? Com um custo aí acima de 2,30, nós recebendo valores abaixo disso, a maior parte dos produtores no estado. E como é que ele faz para se manter? Como é que ele faz para reinvestir, para que ele possa ser competitivo no segundo momento, nos próximos anos? Isso é impossível. Isso faz com que explique essa debandada da atividade que é gigantesca, sem precedentes. Debandada que em números nós temos aqui, salvo engano, uma queda em torno de 5 mil propriedades leiteiras aí, de um total de cerca de 30 mil, nós perdemos aí, né, nos últimos 2 anos, entre 5 e 8 mil propriedades. Eu acho que os números são esses mesmo. Os números são similares a isso, né? E o que a gente percebe, o que a gente percebe é que esse comportamento ele não é só de uma região do estado. Uhum. Esse comportamento ele se estende a todas as regiões do estado. Eu profissionalmente tenho o privilégio de rodar por todo o estado e todo mês eu estou pelo menos uma vez no mês estou também em Santa Catarina, no Paraná, e eu vejo com muita preocupação, isso acontece logicamente nos outros estados, mas o nosso estado em especial está com um comportamento um pouco mais agressivo da saída dos produtores em comparação com os demais. Perfeito, e até porque tu citaste 2 estados que também estão entre os principais produtores de leite do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina. Eu acredito que o Rio Grande do Sul hoje é o terceiro, né? Atrás de Minas Gerais e Paraná, é isso? Ou ainda está atrás de Santa Catarina? Não, eu acho que não está em terceiro, sim, né? Mas Santa Catarina está com um comportamento muito bacana e logo pode nos roubar o posto de terceira posição. Porque é muito próximo ali, né? Os resultados de produção. E Adric, esse justamente, como o Nassir falou, né, não é só aqui. Nesses outros estados, eu acredito que vocês, né, devem também monitorar para ter uma ideia do cenário a nível nacional. Como é que está se comportando a produção de leite? Existe também uma crise nesses outros estados, Adric? Acho que, Maurício, só para retificar um dado, que Claro. é um dado que nos preocupa muito, né? Que é essa questão do êxodo rural, né? A debandada dos produtores de leite, né? Se a gente amplia essa janela para 10 anos, pegar de 2015 para 2025, a gente tem a saída de 55 mil produtores de leite da atividade no estado do Rio Grande do Sul. Isso representa uma diminuição de 65%. Né? E esse é um problema que ele se amplia, não é somente o produtor que está se inviabilizando na atividade, né? O PIB da maioria dos municípios do nosso estado depende da agricultura e aquela renda mensal vem do leite, né? Então isso atinge diretamente no comércio. Ontem eu estava falando com uma dirigente nossa aqui na FETAG e ela falou, bom, eu senti a crise no leite agora porque o pessoal do comércio está vindo reclamar, né, é um município totalmente Cerro Largo, né? Ele é totalmente baseado em agricultura familiar em si, e aí o comércio já começa a sentir isso. Então é uma crise que ela se amplia, né? Ela sai do meio rural, ela chega no comércio também.
Em relação aos outros estados, sim, o comportamento é totalmente parecido, né? As curvas de preço pago, de custo de produção são muito semelhantes, né? A gente vem se articulando bastante com Santa Catarina e Paraná, né, com as nossas federações, para tentar uma pauta unificada, né, sobre algumas medidas que o governo federal, o governo estadual podem nos provocar, porque realmente, né, o relato, inclusive, né, a movimentação no Paraná, principalmente, por ser uma região, principalmente ali de Castro, né, altamente tecnificada, né, com uma margem muitas vezes até menor, né, eles sentem, inclusive, até mais, né? Perfeito, perfeito. E claro, essa união com federações de outros estados, ela vai servir especialmente, né, para demandas que se referem à esfera federal, quando for algum problema que pode ser resolvido ou remediado aí a nível federal, essa união, sem dúvida nenhuma, deve fortalecer, né, e facilitar para que os resultados e as soluções aconteçam, né? Então, como o problema, né, Nassir, ele acaba também atingindo outros estados, eu ia até questionar aqui sobre essa frequência maior que nós temos dos eventos climáticos, com secas, que sempre tivemos e tal, mas agora com a frequência maior, e uma enchente que no último ano foi a maior da história. Até que ponto isso também, né, tem impactado essa produção, tem impactado os produtores, e de que forma os produtores têm se preparado aqui no Rio Grande do Sul, têm se adaptado, né, a esses fenômenos para garantir uma estabilidade na sua produção? Realmente, o efeito dos excessos das chuvas, ele teve efeito nas regiões inundadas, nas regiões que também teve muitos episódios de isolamentos, de desmoronamentos, as estradas ficaram semanas aí intransitáveis, não chegava ração, não chegava suplementos, não saía o leite, né? E também o excesso da chuva fez com que as silagens, as pastagens não pudessem ser colhidas ou produzidas ou pastoreadas quando elas acabaram se desenvolvendo. Então, tudo isso acabou impactando de forma direta no custo da produção. Então, os produtores estariam, nesse momento, com a estabilidade dos efeitos climáticos, estariam nesse momento fazendo o que o Andrick falou antes, que é fazer um caixa para tentar sanar parte daquele prejuízo que nós tivemos lá no passado, mas ainda não seria possível fazer reserva para frente. E aí, justamente no momento que estaria propício para isso em termos de produção, estamos tendo esse evento aí do preço do leite que está jogando ele abaixo da linha do custo. Isso é muito delicado, muito complicado, né? Então, falando de recorte de curto prazo, efeitos climáticos, esse basicamente é o cenário, né? Perfeito. Agora, esse cenário, né, os números são alarmantes, né? Esse êxodo rural, considerando a última década aí, segundo os números trazidos aqui pelo ADRI, que 65%, né, das propriedades aí, uma diminuição gigantesca, e isso fica ainda mais preocupante, Nassir, quando a gente ouve, né, vocês representantes das associações dizendo que é difícil, né, até mesmo para vocês, identificar os principais motivos. A gente debate aqui para tentar entender, né, a parcela de responsabilidade de cada circunstância nessa crise, mas também tem alguma coisa de mercado interno e externo. O que tu identificas, assim, até porque trabalha também na área financeira, como os principais motivos de mercado que levam a essa baixa de preço, que hoje parece que é o centro, né, dessa crise, é esse baixo preço pago aos produtores? Tentando compreender a cadeia como um todo, né? Me parece que tem algumas situações que precisam ser resolvidas com urgência, né? Lógico, ações que visam a importância do maior consumo, a importância para o bem da saúde das pessoas,
ele é um alimento universal. Essa conscientização do consumidor, ela precisa acontecer. Nós estamos com um consumo per capita muito baixo, se comparado com o recomendado. Nós precisamos que o varejo compreenda melhor a atividade leiteira. O varejo passou, desde 2013, 2014 para cá, a ficar com uma parte do valor que chega lá no final. A parte que o varejo tem ficado para si, ela é, em alguns momentos, até desrespeitosa, e com isso ela faz com que faz com que aperte muitas margens da indústria e que repasse isso ao produtor. Esse é um dos principais fatores, e com isso provoca em alguns momentos as importações de leite de outros países que têm uma condição diferente de produção de leite da nossa. Esse é um fator que nós precisamos sentar na mesa. Esses elos, diferentes elos, precisam sentar na mesma mesa, né? E o que eu acho estranho, o que eu acho muito estranho, você vai ver as comissões, os conselhos em outros países, até mesmo em outros estados do Brasil, você vê aquela pessoa que realmente tem contato diário com a produção, que é o produtor de leite. E eu me questiono muito por que as câmaras setoriais, comissões, elas não têm produtores de fato sentados à mesa. E eu tenho questionado muito os produtores porque eles não se esforçam em fazer parte dessas comissões. Tem representantes, eu entendo, a FETAG é uma, várias outras associações, federações têm feito a sua parte, mas eu sinto muito a falta de produtores estarem a essa mesa. E o que eles me repetem muito é que são em discursos inflamados, mas que não têm efeito prático. E aí nós precisamos fazer uma avaliação. Há pelo menos uma década nós estamos falando de problemas e muito se fez. Mas o que de fato do que foi feito gerou resultado? O que está amenizando nesse momento que a crise seja pior ainda? Perfeito. Então, me parece que uma reflexão nesse sentido é muito válida. Perfeitamente. E essa questão também eu quero colocar para o Adric, né? Pegando o gancho do que o Nassir está dizendo, Adric, quais são as iniciativas, na tua visão, ou políticas, enfim, que estão sendo adotadas, se é que estão, para conter, né, essa crise de preços e também, consequentemente, diminuir esse êxodo rural aí na produção leiteira, Adric? Exato. Eu acho que principalmente é extremamente necessário, né? Isso que o colega falou, do mercado interno compreender a cadeia, né? Isso é extremamente. Essa teria que ser uma medida também, né? O mercado entender, porque hoje o mercado interno enxerga o leite, principalmente o varejo, enxerga o leite como aquele produto, assim como o arroz, como o óleo de soja, enfim, cesta básica, de ter que ser um produto muito barato. Ele é o que traz o consumidor ao mercado, que está na promoção. Uhum. E isso afeta bastante a cadeia, vamos dizer assim, meio que sempre, né? Às vezes mais, às vezes menos. De mercado externo, acho que a gente tem um ponto assim que a gente precisa discutir muito, que é a questão da importação de leite em pó que está entrando no nosso país. Somente no mês de setembro entraram 16 mil toneladas de leite em pó da Argentina e do Uruguai. Isso afeta consideravelmente toda a cadeia. Claro. Porque é leite em pó que nós deixamos de produzir e vender. Esses 16 mil toneladas representam basicamente a produção de 2 semanas, né? Ou seja, metade da nossa produção, né, do que é produzido aqui no estado. Então, essas importações afetam bastante. Então, como medida, né, olhando para as medidas, a gente entende as relações do Mercosul, né, e não quer afetar isso, mas em alguns momentos a gente tem que se defender também, né, e barreiras comerciais pontualmente nesse período agora seriam um pedido nosso da FETAG, enfim, de todas as entidades que representam, né, a Gadolano está junto, né, o Tang estava junto com nós ontem, inclusive, né, essa medida de barreiras comerciais
para conter um pouco, para barrar um pouco essa entrada de leite em pó do Uruguai e da Argentina, seria extremamente necessária para esse momento, né? Perfeito. Então, pessoal, o Adric, o Nassir também já havia sido bastante incisivo, né, na identificação do problema. O Adric agora também foi muito pontual em algumas questões que nos parecem chave aí para tentar amenizar o problema. Nós estamos encaminhando para o final aqui do nosso Agro RS em Foco. Gostaria de deixar um instante final para vocês aí, agradecer a participação de vocês, né? Muito obrigado mais uma vez. E se tiver alguma mensagem final aí, pode ficar à vontade para nos transmitir, Nassir. Perfeito, agradeço mais uma vez a oportunidade de podermos falar um pouco sobre a cadeia do leite. Também agradecer aí a parceria que se formou aí contigo, Maurici, com a Adric, e gostaria muito de ver num cenário futuro para que a gente possa evitar esses rompantes de mercado, que nós tenhamos uma discussão de fato construtiva, né, com pessoas que de fato estão no dia a dia do leite. Melhorar a participação dos produtores que estão no dia a dia nessas discussões, também sentando com os diversos elos e que todos eles possam compreender a importância econômica do leite, a importância social do leite, a atividade que aqui no estado, até bem pouco tempo atrás, era a atividade entre todas as atividades, inclusive maior, que mais empregava, mais envolvia pessoas, perfeito, inclusive se comparado com a atividade automotiva, né? Então, isso certo, precisa ser compreendido por todo mundo. A partir do momento que nós entendemos isso, nós vamos ver que nós teremos uma economia muito mais fortalecida já lá nos municípios, que tem todo mês, de uma forma direta, a participação daquele claro, faturamento que fica no seu município. Não é o faturamento que sai, ele gira em todo o comércio local e, por consequência, ele enriquece um estado e um país. Perfeito, Nassir. Está transmitida a mensagem. Muito obrigado pelo tua disponibilidade aí, parabéns pela participação, ficamos à disposição aqui. Adric, em 30 segundinhos, rápido, se tiver uma última mensagem aí, por gentileza, pode transmitir para quem acompanha o nosso programa. Eu acho que só agradecer a oportunidade, o espaço, né, de estar podendo debater esse assunto que para nós é tão valioso, né? Porque é conversando que a gente se entende, né? E principalmente além do governo federal, a população tem que entender a importância, né, que tem econômica e social uma cadeia, né? Então, é muito interessante ter um leite lá no mercado, talvez a R$13,50 hoje, mas isso no futuro vai gerar um problema de volta para eles, né? Porque, bom, se produtor de leite sai, o preço logo ali na frente vai chegar a R$5, R$6 de novo, e aí não é interessante para ninguém. A estabilidade, a gente conseguir uma estabilidade fica melhor para todo mundo, para o produtor e também para o consumidor. Perfeito, Adric, muito obrigado também pela tua disponibilidade, né? Obrigado a vocês dois. Não resta dúvida que é um assunto de extrema relevância, né, para a produção, para a economia do nosso estado. Tem que ser muito debatido, muita conversa a respeito. Nosso espaço aqui está aberto e à disposição para isso. Este foi o Adric Richter, né, que é engenheiro agrônomo da FETAG. Também conversamos com o Nassir Penhas, que é diretor financeiro da Associação Gadolando. A nossa programação fica disponível no YouTube, você pode assistir também pelos canais da TV Assembleia. O Agro RS em Foco de hoje vai ficando por aqui e a você que nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.